O traficante. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 12. A visita. Por volta das 2 horas da madrugada, Abel e seu companheiro se dirigiram à casa do médico. Fariam a visita programada, no intuito de desviá-lo de seus planos de alerta aos pais de José. Chegaram ao local e perceberam que a residência estava envolta por circuitos magnéticos poderosos, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas. Circundaram a casa e, de repente, foram surpreendidos por uma entidade que se apresentou como um guardião. Vocês estão em busca de algo. Posso ajudá-los? Foi Abel quem respondeu, querendo cortar o assunto. Não precisamos de nada. Estamos só de passagem. De passagem? Por que estão dando voltas em torno da casa? O comparsa de Abel, mais grosseiro no trato, foi quem tomou a palavra. O que você tem a ver com isso? O que estamos fazendo é problema nosso. Cuide de sua vida. Mané, cale-se. Este senhor não nos conhece e obviamente tem os seus interesses na residência ou em seus moradores. O senhor desculpe o meu amigo, pois às vezes ele se exalta, mas é uma excelente pessoa. Entendo. No entanto, para encerrarmos o assunto, sugiro que vocês se retirem do local, porque eu sou o responsável em assessorar quem aqui reside. Pelo que sei, você disse que viria para aplicar um corretivo quando ele estivesse desdobrado, não foi? Nunca. O senhor deve estar totalmente equivocado. Não conheço o morador e não sou homem de fazer ameaças. Abel percebeu que havia sido descoberto e começou a fazer-se de desentendido. Não estou equivocado, porque já me acostumei a tratar de situações semelhantes. Você e seu amigo saibam que a casa do médico respeitável que tentam invadir merece a nossa proteção. A visita à moradia de Sebastião será realizada sem que haja qualquer alteração no compromisso agendado. Caso vocês estejam presentes, aproveitem a conversa que será construtiva para todos. O mentor do morador que vocês procuram estará monitorando a reunião toda, assim como presenciou suas intenções ameaçadoras ao nosso protegido. Escute aqui, esse doutorzinho quer se meter em nossos negócios. Falou Abel em tom autoritário. Os negócios que você diz gerenciar têm a marca do crime, do desespero e da aniquilação moral das criaturas. Nesse caso, em defesa do bem, nós temos a obrigação consciente de nos envolver, no intuito de minorar os efeitos das ações nefastas que as drogas trazem na vida das pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, como é o nosso caso. Então sugiro que tenham cuidado, para que a sua situação e a de seu amigo não fiquem ainda mais comprometidas diante das leis divinas, completou a lúcida entidade. Leis divinas? Que bobagem! Só existe uma lei, que é a dos homens mais fortes. Você é um estúpido igual a muitos outros que conheci, Abel respondeu espumando de raiva. Está certo, mas, no entanto, vejo que ambos não conseguem entrar na casa. Por que será? Enquanto ouviam a entidade que guardava o local assim dizer, sentiam que uma força os segurava, fazendo com que não conseguissem se mover. Tomados de súbito temor, foi Abel quem sugeriu quase no desespero. Corra, Mané, porque a situação se complicou. A certa distância do local, sentindo-se um pouco mais seguro, Abel gritou novamente. Isso não vai ficar assim. Vocês vão se arrepender, seus intrometidos. O vigilante calmamente respondeu. Vão em paz e que Deus os acompanhe. No horário previamente estipulado, o médico bateu à porta da sede do sítio, sendo atendido por Sebastião e Adélia. Como estão todos? E o nosso José, recuperando-se bem? Sim, doutor, graças a Deus e ao Senhor, naturalmente respondeu Adélia, satisfeita. Bom, deixe-me avaliá-lo. Depois conversaremos, está bem? Perfeito, doutor, respondeu dessa vez Sebastião. Depois de cuidadoso exame, o médico saiu do quarto de José, sendo convidado pelos anfitriões para um café, durante a conversa. No plano espiritual o nobre facultativo era acompanhado por seu mentor e o vigilante. Abel e Mané,
quando os viram chegando, retiraram-se rapidamente, sem causar nenhum contratempo. Depois do cheiroso café passado no coador ter sido servido com deliciosos biscoitos caseiros, preparados com muito carinho por Adélia, o médico iniciou a conversa. José está bem e sua recuperação é espantosa. Ah, a juventude, como é uma bênção nesses casos, não é mesmo? Recuperávamo-nos tão rapidamente, não é, Sebastião? Era sim, doutor. Pena que às vezes partimos para os excessos, não é, Adélia? Depende, doutor. Sempre fui, aliás, eu e Sebastião, sempre fomos muito cuidadosos com a nossa saúde e a de José. Saúde é patrimônio divino. Sem dúvida, minha cara. Aliás, não somente da saúde do corpo físico que precisamos cuidar, mas também da do espírito. Vocês têm o hábito de ler o Evangelho no lar? Não, doutor, respondeu Sebastião. No entanto, vamos à igreja todos os domingos, como o senhor bem sabe. Sim, eu sei, mas a prática do Evangelho no lar, cujo iniciador foi Jesus, na casa de Simão Pedro, é de importância fundamental para as nossas vidas. Precisamos estudar e praticar o Evangelho do Cristo, a começar de casa, estou certo? Sim, o senhor está, respondeu Adélia. O padre sempre insiste para que todos os fiéis tornem o Evangelho presença marcante em seus lares. Nós estamos atrasados, não é, Sebastião? Adélia tem razão, doutor. Eu e a minha preguiça. Mas vou dar um jeito nisso. Sempre é bom o contato com Jesus, com Deus, em todos os instantes de nossa vida, concordam? O estudo e a prece em família nos fortalecem diante dos problemas mais delicados que possamos ter pela frente. Como é a situação que nós como pais precisamos enfrentar, porque os filhos crescem, apesar de não acharmos, mas alguns deles precisam de orientação e acompanhamento por um tempo mais longo. O médico buscava entrar no delicado assunto, procurando ser o mais discreto possível, poupando o coração maternal de Adélia. Sebastião, que já recebera a informação do facultativo no dia anterior, lançou uma pergunta. Mas o nosso menino tem mais algum problema, além da picada que levou da cascavel, doutor? Infelizmente sim, Sebastião. Mas com muito amor e paciência, a situação pode ser resolvida ou pelo menos minimizada. Adélia imediatamente mostrou-se assustada. Como assim, doutor? Nosso José não está bem. Adélia, ele poderia estar melhor, no entanto nosso José muito provavelmente pode ter se envolvido com substâncias ilícitas e, mesmo que não admita, está necessitando de ajuda. Meu Deus, doutor, então o envelope que caiu da mochila dele que eu fui guardar no armário deve ser cocaína ou heroína, Adélia. Pode ser, doutor. A mochila estava entreaberta e, quando o envelope caiu, eu o recoloquei no lugar e nem atinei para o fato. O que faremos agora? Procurar ajuda específica de um bom profissional da área psicológica ou psiquiátrica e oferecer apoio para o rapaz no intuito de checar o nível de envolvimento que ele possa estar com as drogas, usando de muito amor e paciência, conforme já disse. O melhor tratamento, sem dispensar a assistência médica especializada, é o diálogo. Verificar os pontos fracos e onde podemos auxiliar para fortalecê-los. Vocês o conhecem melhor do que ninguém e poderão contribuir objetivamente. A família sempre será o porto seguro para quem necessita de orientação e amparo. Se acharem melhor, posso estar presente quando forem tratar do assunto, naturalmente, depois que José esteja recuperado, para que a situação não se transforme em problema ainda maior. Somos os pais dele, doutor. Vamos tentar uma abordagem inicial. José sempre foi um menino obediente e sensato. É muito possível que nos ouça. Caso não tenhamos um bom resultado, ligaremos para o senhor, está bem? Completou Sebastião. Sim, está certo. Saibam que estarei à disposição. Vou-me agora, porque o trabalho no hospital não para. Adélia, com lágrimas de emoção, beijou a mão do médico, dizendo: Que o Senhor o abençoe, doutor. Vá na paz de Deus e muito obrigada pelo seu carinho e orientação. Não é necessário agradecer, Adélia.
Agradeçamos a Deus, que sempre nos dá a oportunidade de servir no bem. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Capítulo 13. Astúcia obsessiva. Assim que o médico se despediu rumo às suas atividades habituais, Adélia iniciou um diálogo com seu marido. Sebastião, coração de mãe não se engana. Eu estava cismada com a falta de notícias do nosso filho. Ele que sempre foi cuidadoso conosco, de repente desapareceu, e quando ligávamos, as chamadas sempre eram direcionadas para a caixa postal, apesar de o celular dele parecer estar ligado e funcionando normalmente. Eu te disse que algo estava me cheirando meio estranho. O que faremos agora, em relação ao assunto? Nós não temos a mínima experiência. Não entendo por que você não aceitou a proposta do nosso médico, que poderia nos acompanhar nessa conversa. Ele possui experiência para tratar destes casos. Adélia, entendo a sua preocupação, que também é minha. Mas José sempre foi um menino sincero, bom e obediente. Ele sabe que somente o bem dele nos interessa. Tenho certeza de que irá nos ouvir. Fique tranquila, caso precisemos de assistência, ligarei para o doutor. Não sei, Sebastião, realmente estou assustada. O que faremos se a droga já tiver alterado seu juízo e seus valores? O que poderá acontecer? Calma, mulher, não irá acontecer nada. Tenha um pouco mais de confiança. No entanto, a condição de religiosidade do simples casal era muito mais voltada para o terreno da obrigação do que efetivamente para os cuidados com a aplicação do Evangelho de Jesus em suas vidas. Não que se tratasse de pessoas desequilibradas emocionalmente ou com problemas de natureza moral. Tinham sido educadas dentro de padrões éticos muito rígidos, no entanto, estavam diante de uma situação desconhecida, com José sendo assediado por espíritos interessados em conduzi-lo como uma marionete. Eles não permitiriam perder essa batalha, principalmente sendo a primeira a ser travada. Demonstrando preocupação, Abel resolveu chamar Arlindo, porque as circunstâncias poderiam exigir pessoa com maior experiência. Visivelmente desagradado, Arlindo apareceu no dia seguinte pela manhã. O que foi agora, Abel? O que vocês aprontaram? Não fizemos nada, Arlindo, no entanto surgiu um imprevisto, que posso narrar resumidamente. Após a síntese feita pelo assustado obsessor, com alguns apartes cansativos de Mané, Arlindo vociferou cada vez mais contrariado. Por que deixo novatos assustados cuidarem dos meus negócios? Vocês terão uma última chance de controlar o rapaz. Caso aconteça mais alguma coisa fora do normal, mando vocês para as trevas. Com uma capacidade hipnótica apreciável, fazia surgir na mente despreparada dos espíritos, seus comandados, imagens terríveis de sofrimento, escuridão e dor incalculáveis. Não será necessário, Arlindo. Resolvemos chamar você para nos auxiliar, porque não queremos cometer nenhum erro em relação ao garoto, justificou Abel com a voz trêmula. É isso mesmo que Abel falou, chefe. Precisamos de alguém especial, endossou Mané, querendo bajular o mandante. Arlindo irritou-se ainda mais e desferiu um forte empurrão, lançando-o ao chão, gritando em seguida. Chega de asneiras, não preciso que alguém fique me bajulando. Onde está o menino? Está em seu quarto, informou Abel ainda mais assustado. Saiam da frente para que eu possa tratar desse assunto. Vejam e aprendam de uma vez, seus incompetentes. Ao adentrarem o aposento, José encontrava-se desdobrado pelo processo do sono, sentado ao lado do corpo, totalmente alheio ao que se passava consigo mesmo. Arlindo aproximou-se e com movimentos circulares no coronário do jovem, transmitiu-lhe energias magnéticas poderosas, tirando-o parcialmente de seu estado de alheamento. Em seguida, com voz suavemente falsa, disse: Como vai indo o meu querido amigo? Sente-se melhor? Sim, sim. Doutor, é o senhor? Voltou para nova visita? Tenho a impressão de que o senhor mal saiu daqui. Sim, meu filho, sou eu. Voltei para visitá-lo e para te dar mais algumas orientações. Você acha que está apto para atender-me? Acho que sim. O que eu tenho que fazer? Simples.
Não aceite as determinações de ninguém em relação aos seus negócios e o seu problema de saúde atual. Todos querem, na verdade, te prejudicar e tirar de você a oportunidade de se tornar uma criatura muito rica. Imagine o que poderá fazer com o dinheiro que irá jorrar em suas mãos. Na verdade, parentes e outras pessoas que se apresentam como amigos são frustrados e invejosos. Como nunca conseguiram nada na vida, querem que os homens de sucesso, que têm a estrela sobre a testa, não alcancem o merecido lugar de destaque. São todos perdedores e acomodados, que vivem de forma medíocre. Não dê ouvidos a ninguém. Siga seus instintos de vencedor. Arlindo trabalhava as tendências orgulhosas e manipuladoras de um passado não muito distante do rapaz, que absorvia os mentirosos conceitos com satisfação. Agora, meu querido filho, descanse e procure retornar para a capital o mais breve possível. Não se deixe influenciar. Aplicando um pouco mais de seu magnetismo, desta vez no centro de força frontal do rapaz, fez com que ele retornasse ao corpo e despertasse suavemente, lembrando-se dos estímulos poderosos que recebera do maldoso obsessor. Ao término da operação, Arlindo deu seu ultimato aos 2 assistentes. Prestem atenção, vou deixá-los na administração do meu garoto a partir de agora. Será um verdadeiro teste, ai de vocês se falharem. Não se preocupe, Arlindo, não iremos decepcioná-lo, respondeu Abel com muito tato. O dia terminou sem novidade. José sentia-se muito melhor e, após um caldo reconfortante preparado por sua mãe, adormeceu suavemente. Saindo do seu envoltório físico, foi desta vez assediado durante algumas horas por Abel, que relembrava os pontos já abordados pelo chefe, sugerindo atitudes de defesa de seus interesses. Falava em grandeza e reconhecimento de todos para as conquistas que esperavam José, na sociedade que mantinha com o amigo Moacir. O rapaz, que não tinha conceitos éticos mais desenvolvidos, encantava-se fascinado pelo astuto manipulador. Capítulo 14. Desrespeitando corações amigos. José despertou disposto no dia seguinte. Levantou-se cedo sentindo o cheiro do café sendo coado e das broas de milho saindo do forno. Como estava bem, resolveu cheirar um pouco do pó que tinha à sua disposição. Com o seu corpo um tanto debilitado, a pequena quantidade consumida potencializou-se. Minutos após, acreditando insensatamente ser senhor de si mesmo, dirigiu-se à cozinha, encontrando seu pai sentado à cabeceira da mesa e sua mãe ultimando os preparativos do café da manhã substancioso que seria servido. Foi Adélia quem iniciou a conversa. Bom dia, filho. Sente-se melhor? Muito bem disposto. Bom dia, para vocês também. Sente-se e tome café conosco, convidou Sebastião. No plano espiritual, o mentor de José preparava-se para inspirar Sebastião, em virtude da casa mental do rapaz, por causa da manutenção de seus escusos interesses, ser praticamente dominada pelos obsessores, mesmo estes estando posicionados a uma boa distância. No plano físico, depois de quase 40 minutos de conversa animada, enquanto José literalmente ria por qualquer coisa, por vezes até descontroladamente, Sebastião resolveu com muito cuidado tocar no assunto, perguntando: José, como estão as coisas na capital e na universidade? Bem, meu pai, não poderiam estar melhores. Por quê? Eu e sua mãe sentimos falta de notícias suas que eram tão regulares anteriormente. É que eu tenho andado realmente muito ocupado. Uma namorada, talvez? Sebastião questionou sorrindo. O jovem mudou de expressão rapidamente. Não, nenhuma em especial. Como já disse antes, inclusive por telefone, nas oportunidades que tivemos de nos falar, as ocupações com o meu curso aumentaram muito. Entendo. E os amigos? Conseguiu fazer boas amizades? Algumas, não muitas. O pessoal anda tão ocupado quanto eu com os estudos. Acionado telepaticamente à distância por Abel, José protestou. Não estou entendendo o porquê de tantas indagações. Parece que você quer fazer um interrogatório. Venho fazer uma visita rápida onde sofro um acidente e, ao contrário de estar sendo bem tratado, estou me sentindo como se houvesse cometido um crime.
Por favor, não se sinta assim, meu querido, interrompeu Adélia, no sentido de minimizar os arroubos do rapaz. O que ocorre é que eu e seu pai nos preocupamos com você. Sendo o nosso único filho e herdeiro, talvez estejamos exagerando um pouco. Espero que você procure nos entender. Só acho muito estranho a quantidade de perguntas. Nunca foi assim, por que isso agora? Sebastião procurava manter os sentimentos sob controle e achou a melhor medida envolver Adélia diretamente na conversa. Adélia, diga ao nosso filho o porquê de nossas preocupações. Talvez se você estivesse em nosso lugar, José, agiria de maneira idêntica. Como assim? Filho, eu agradeço a Deus todos os dias por você ter nascido. Sou uma mãe extremamente feliz e queremos, como pais, continuar sendo seus melhores amigos, torcendo para que o sucesso faça parte de sua vida. Porém, no dia de seu lamentável acidente, enquanto você retornava do hospital, tratei de arrumar e limpar o seu quarto. Ao fazer isso, quando guardei sua mochila no armário, um envelope caiu ao chão. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou o rapaz transtornado. De maneira alguma, José. Sua mochila estava aberta e inadvertidamente eu a peguei pelo fundo. Mas o que continha o envelope para você ficar tão magoado? Nada. Nem sei de que envelope você está falando. Sua mãe está falando sobre a possibilidade de você portar alguma droga ilícita para algum amigo ou até mesmo para consumo próprio. O jovem gargalhou estridentemente, estando a essa altura mais envolvido por Abel, parecendo ter assumindo outra personalidade. Vocês são hilários. Acham que eu não cresci? Que não sei cuidar da minha vida sozinho? Ora, deixem-me viver e parem com esse controle infantil. José, você não precisa falar assim conosco. Por que a falta de respeito? Tentamos apenas abrir os seus olhos para situações que possam se tornar desagradáveis futuramente e afetar seus planos. Veja que tudo isso aqui está esperando por você. Estará em breve tempo sob sua responsabilidade, disse Sebastião em tom enérgico. Não quero mais saber desse trabalho escravo que vocês se submetem. Ficar sujo da terra, trabalhando de sol a sol, sem tempo para viajar e se divertir. Tendo uma vida pacata cujo único momento de contato com a cidade é o dia da missa. Não irei repetir esse modelo antiquado e rústico. Penso inclusive em mudar o meu curso e buscar novos desafios. Para os pais, aquelas palavras feriam fundo seus corações simples, como se fossem ferro em brasa. Do rosto de Adélia corriam grossas lágrimas, enquanto Sebastião baixava a cabeça buscando forças para não perder a serenidade. Saiba de uma coisa, José. Eu e sua mãe temos de fato uma vida simples, de muito trabalho, de luta constante. Mas é com o pouco que tiramos de nossa propriedade que custimos o seu curso e sua estada na capital. Não estamos cobrando coisa alguma, senão manifestando nossa preocupação por sua saúde, por sua vida. Agradeço, mas não preciso mais disso, nem sequer do dinheiro que vocês me enviam. Podem ficar com ele, porque eu posso tomar conta de mim mesmo. Vou-me embora, porque não vim aqui para que me joguem na cara o sacrifício de ambos em meu favor. Não pedi para nascer. Já que vocês não me abortaram, agradeço todo o suporte que me deram até hoje, que, aliás, não fizeram nada mais que a obrigação. Adélia estava arrasada com aquelas palavras. Sebastião tinha os olhos marejados e percebia que o filho tão amado não estava agindo normalmente. Somente não entendia a mudança tão repentina. José foi em direção a seu quarto e arrumou rápido suas coisas. Dirigindo-se à porta de saída, solicitou pelo celular um táxi da cidade, informando que se tratava de uma emergência. Sua mãe tentou dissuadi-lo da situação, mas o obsessor mantinha o controle quase que absoluto dos pensamentos e atos de sua vítima. O veículo não demorou muito a chegar. O rapaz entrou rapidamente, quando Sebastião chegou à porta dizendo: José, cuidado para não assumir responsabilidades que você não possa ou não queira gerenciar. Pense nisso. O filho, agindo deseducadamente, fez um gesto obsceno para o envelhecido e entristecido pai, pedindo para o motorista partir depressa.
Capítulo 15. Motivo de orgulho. A viagem de retorno à capital transcorreu normalmente. José sentia-se confiante e liberto de qualquer pressão de seus pais. Acreditava que havia cortado relações e que não tinha mais a necessidade de prestar satisfações de seus atos, principalmente porque o dinheiro recebido mensalmente não mais seria enviado e, dessa maneira, a responsabilidade em concluir seu curso estava terminada. Respirava profundamente e aliviado, sentindo-se por instantes o dono do mundo, com os pensamentos que houvera dado guarida, advindos de Arlindo, o experiente obsessor. O aluguel de um apartamento e a compra de um carro faziam parte de seus planos, e o dinheiro que vinha acumulando nas atividades do tráfico junto com o sócio e amigo Moacir seria mais do que suficiente para custear todas as novas despesas. O rapaz do interior que só conhecera trabalho e diversão na tela do cinema uma vez por semana, estava se abrindo para uma vida nova, repleta de aventuras e com muito dinheiro. Acreditando que falava consigo mesmo em seus pensamentos, na realidade o que se passava era a troca de ideias com Abel. Afinal, não era o dinheiro que importava, que comprava tudo, inclusive o silêncio ou o apoio de muitas pessoas. Para que se matar no estudo e voltar para a cidade pequena, onde uma vida medíocre, trabalhando como um burro de carga o aguardava. Seu pai não fizera isso. Sua existência não fora sempre de muito trabalho desde a meninice, ampliando-se sobremaneira depois que herdou a propriedade. Ele não seria a terceira geração de escravo daquele pedaço de chão. Não, de maneira alguma perderia os melhores anos de sua juventude tendo que vivenciar somente o lado duro da vida. Mantendo essa vibração, Abel encontrava brechas para estimular o orgulho de José. Como alguém que assoprasse em seus ouvidos, repetia: os negócios trarão lucros maravilhosos, permitindo concretizar todos os seus sonhos. José esbaldava a arrogância, acreditando ser um verdadeiro predestinado para a riqueza. Chegando à estação rodoviária, foi logo para a sua pensão e, no caminho, tratou de ligar o quanto antes para o sócio do crime, para comunicá-lo de suas mais recentes decisões, principalmente em relação ao estudo e à família. Moacir, sempre muito bem amparado por Arlindo, chegou a dar-lhe os parabéns. A decisão de libertar-se, sair literalmente da barra da saia da mãe e parentes, para concretizar seus planos e conquistas, tinha sido a mais acertada. A partir de agora, poderiam prosperar rapidamente, sem os estorvos das satisfações a serem dadas para quem quer que fosse. Que o amigo José poderia contar sempre com ele, inspirando-se ao mesmo tempo em seu modelo de sucesso. Falaram mais de uma hora pelo celular, sobre os planos futuros, como dois empresários que buscavam intensificar seus negócios. As vendas precisavam aumentar. Desta forma, eles poderiam criar uma rede de distribuição, incluindo outros agentes, visando ampliar a oferta. As comissões seriam mais gordas a princípio, para estimular os distribuidores e com isso evitarem concorrência. Os valores estavam tão distorcidos que ambos acreditavam sinceramente que os fins, ou seja, os lucros justificavam os meios. O que importava, se a mercadoria levava infelicidade e morte para os consumidores. Isso não era um problema da mercadoria, tampouco dos vendedores, e sim do consumidor. O problema deles era vender o produto e não ficar pensando em suas consequências. Arlindo gargalhava de satisfação ao ouvir a conversa de ambos ao telefone. Como estava ligado totalmente ao plano mental de Moacir, podia participar de tudo, sentindo uma satisfação de quem alcançara resultados positivos em curtíssimo prazo. Arlindo, cheio de si, pensou: como sou eficiente no que faço. Esses meus pupilos estão se saindo melhor do que eu poderia esperar. Serão ainda motivo de orgulho para mim e para toda a nossa comunidade. Capítulo 16. Falso amigo. A previsão da mente criminosa de Arlindo, associada aos rapazes, contando ainda com a assistência de Abel e Mané, estava aos poucos se concretizando. Passados vários meses, os negócios prosperavam espantosamente. Moacir comandava os pontos de vendas que haviam sido montados próximos à universidade e à região, enquanto José,
com o seu jeito simples e interiorano, aliciava pessoas para se tornarem responsáveis pelas vendas. Havia sido excelente aluno do sócio, aprendendo todas as técnicas de abordagem para transformar criaturas incautas em dependentes químicos e depois aliciá-las como trabalhadores, no sentido de fazerem um pouco de dinheiro e sustentarem sua dependência. Seu alvo preferido era o sexo feminino. Dono de um magnetismo considerável e contando com a participação de Abel e Mané, influenciava as moças com as promessas mais descabidas, que iam do romance ao enriquecimento ilícito. Na cabeça dele, um dinheiro desonroso a princípio passaria a ser honesto com o tempo, pois os interessados se beneficiariam da vida fácil sem esforço. Via de regra, esqueceriam a procedência da moeda. Se ela viesse banhada em sangue e desgraça, que diferença faria, se estivesse comprando aquilo que se desejava? Esses valores distorcidos passaram a fazer parte da vida criminosa de José. Espírito comprometido pela lei divina em outras oportunidades reencarnatórias, tivera a possibilidade de reencarnar com aqueles que se dispuseram a dar-lhe mais uma vez o direcionamento adequado, dentro do trabalho honesto e do esforço continuado. Seus pais foram espíritos que despertaram mais cedo para a realidade da vida. Tornaram-se conscientes em relação à construção da ponte de amor para com a realidade interior, dentro de si mesmos, assimilando um dos ensinos máximos de Jesus: o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Integrando essa realidade em suas vidas, buscaram o esforço constante da reformulação de propósitos e, tão logo conquistaram certo grau de esclarecimento, foram em busca do amigo de outras eras, que jazia em uma das regiões umbralinas, remoendo seus atos absurdos e desrespeitos que houvera praticado em relação à sua própria vida e à de seus semelhantes. Responsável que fora por uma comunidade no interior do Brasil no início do século XIX, com o poder que exercia em suas terras, submetia os seus trabalhadores ao serviço escravo, quando não os obrigava a venderem suas filhas e filhos para comerciantes do sexo. Ao desencarnar, foi imediatamente aprisionado por muitos espíritos ignorantes que não o perdoaram, até ser resgatado pelos amigos de outrora, que o receberiam na presente existência como filho. A programação de José era valorizar a terra e a propriedade que herdaria de seus pais, tratando os funcionários com respeito e consideração. No entanto, apesar da educação recebida ser de boa qualidade, com os exemplos constantes no bem, principalmente de sua mãe, bastou que encontrasse a mente criminosa de Moacir para ceder por livre e espontânea vontade aos apelos comprometedores, gravados em seu íntimo, ignorando deliberadamente os chamados de seu mentor espiritual e principalmente de sua consciência, que o advertia através do processo intuitivo sobre os caminhos que deveria tomar em sua nova reencarnação. Mas o livre-arbítrio é soberano na vida da criatura, sendo ele a manifestação plena da justiça divina, onde pode-se fazer o que se quer, com a assunção da responsabilidade quando no despertar da consciência. Os comprometimentos se agravavam e seu mentor espiritual recorreu às esferas superiores para verificar o que poderia ser feito em caráter emergencial, já que o seu tutelado estava outra vez se afundando em um verdadeiro mar de lama e de corrupção moral. Recebeu a orientação para que aguardasse um pouco, porque nos caminhos equivocados escolhidos por José estavam se desenhando momentos difíceis, perpetrados pelo seu próprio livre-arbítrio. Uma equipe de espíritos especializados compareceria para analisar qual a melhor medida a ser tomada. Após certo período, isto de fato acabou ocorrendo. Entidades esclarecidas fizeram um profundo acompanhamento em suas atividades e verdadeira auscultação em seu campo mental. Notaram que não demoraria a acontecer um acidente de percurso nos negócios escusos de que o jovem participava. O rapaz sequer desconfiava de que em seu processo de aliciamento houvera envolvido a sobrinha de um político poderoso que dava cobertura ao tráfico. O mesmo personagem que José conhecera na casa de praia de um dos chefões, quando fora como convidado de Moacir. A pobre moça entusiasmou-se com o garoto do interior, acreditando em suas falsas promessas de um relacionamento sério. Depois de uma ardente e rápida paixão, notou que ele somente tinha interesse nas possibilidades do dinheiro que vinha por seu intermédio.
Filha de pessoas ricas, estudava na mesma faculdade que José estivera por certo período. No entanto, como o lucro das vendas aumentava exponencialmente, ele trancara sua matrícula para poder dedicar-se integralmente ao comércio das drogas. A jovem, por sua vez, era fonte de indicações preciosas, onde pessoas de seu relacionamento, dependentes químicos com dinheiro de sobra, deixavam os antigos fornecedores para experimentar o produto de maior qualidade que Moacir e José ofereciam. Sentindo-se traída e usada por aquele que acreditava ser seu namorado, resolveu inicialmente protestar com veemência. Como José não lhe deu ouvidos e fez profundo pouco caso de seus sentimentos, foi reclamar diretamente com seu tio, que poderia utilizar de seu poder para aplicar um corretivo naquele que tinha se portado como um verdadeiro mau caráter. O tio, político interesseiro e corrupto, vendo a possibilidade de prestar um favor para a sobrinha, agradando diretamente o cunhado, no sentido de obter certas vantagens financeiras, ordenou para que um dos seus protegidos e maior fornecedor de cocaína para a dupla de jovens tivesse uma conversa mais calorosa com José. Este foi chamado certo dia para uma visita na luxuosa cobertura do fornecedor para um drink no final da tarde. José conversou com Moacir e comentou sobre o convite. Estranhou a princípio, mas o sócio ganancioso foi logo dizendo: "Que nada, Zezão. O cara deve estar satisfeito conosco e muito provavelmente vai querer ampliar os negócios." Por sua vez, Moacir, sendo mais esperto que o sócio, acreditou que se fosse algum problema, ele não estaria junto para sofrer qualquer consequência. Se não fora chamado é porque não dizia respeito a ele e, como José era um tanto imaturo, acostumado a contar tudo o que se passava, tomaria conhecimento dos fatos posteriormente. José chegou ao local por volta das 18 horas. Estavam presentes garotas e rapazes, que se insinuavam abertamente. Foi direto cumprimentar o anfitrião, que logo lhe ofertou um copo com uísque, colocando-o totalmente à vontade. Disse saber de seu progresso junto a Moacir e que estava de fato entusiasmado com ambos. O convite feito somente a ele era para que se conhecessem melhor, porque tinha planos futuros de ampliação de fornecimento e gostaria de poder contar com os dois rapazes. Conhecia bem Moacir já de algum tempo, mas com José não tivera mais do que um contato. O tolo rapaz sentiu-se lisonjeado, enquanto se servia das bebidas de alta qualidade que eram servidas a rodo, acompanhadas de finíssimos canapés. Logo a bandeja trazendo drogas começou a circular. Tinha de tudo para todos os gostos. José, já bastante alterado pela bebida, achou por bem recusar a princípio. O anfitrião aproximou-se questionando: "Como é, meu amigo, não vai correr agora, vai?" "Não é isso, Sr. Wilson. Está tudo maravilhoso, porém eu preciso voltar dirigindo para casa e já estou muito alto." O traficante gargalhou estridentemente, completando: "Que é isso, meu amigo? Você é convidado para ficar aqui esta noite. Não se preocupe com nada. Mais tarde você vai até o seu carro e entrega a chave para um dos meus seguranças. Ele vai cuidar de estacioná-lo na garagem do meu prédio. Agora, veja o que temos para você." Chamando uma das moças, que já se encontrava praticamente seminua, empurrou José em direção a ela, dizendo: "Vamos, divirta-se, você merece." Passadas algumas horas, alterado pelo consumo excessivo de álcool e outras drogas, José foi chamado por um dos seguranças do anfitrião. "O Sr. Wilson pediu para que nós colocássemos o seu veículo dentro da garagem do edifício." Alcoolizado e drogado, tendo sua fala um tanto comprometida, o rapaz respondeu: "Que nada, deixe onde está, não é necessário irmos até lá. Desculpe, mas o Sr. Wilson não gosta de ser contrariado em suas ordens. Ele solicitou que eu lhe acompanhasse. Peço que entenda a minha posição." Está bem, vamos lá." Ao chegarem ao veículo, já não concatenando bem as ideias, José entregou a chave para o segurança que, entrando, fez que tentava acionar o motor, porém sem sucesso. Saiu rapidamente e disse: "O senhor me desculpe, mas parece que o carro não pega."
Ele possui algum alarme ou trava especial? Não, é novo e comprei recentemente. Deixe-me tentar. Ao entrar no veículo, apareceram rapidamente dois policiais à paisana, ordenando: mãos em cima do volante, onde nós possamos ver. O segurança, fazendo-se de desentendido, afastou-se, enquanto José obedecia. No entanto, alcoolizado como se encontrava, quis fazer pouco dos policiais, zombando e rindo descontroladamente. O que foi? Vão me prender porque estou tentando ligar o veículo. Abra o porta-malas do carro e saia com as mãos para cima. O rapaz obedeceu e surpreendeu-se quando o policial surgiu com um pacote enorme em suas mãos, que retirara do carro, perguntando: do que se trata? Não sei, não é seu, respondeu mais uma vez com ar zombeteiro. Deixe de gracinha, isto tem cara de ser alguma droga. Deixe-me ver. Abrindo o pacote, constatou-se tratar de uma grande quantidade de cocaína. Você não sabe o que é isso? Não, se for droga, foi plantada por alguém. Não é minha. Isso nós vamos ver. Ao gêmeo cidadão, solicitou o policial ao seu colega. Não se preocupe, garotão, você terá muito tempo para explicar a quem pertence a mercadoria, completou ao seu. Capítulo 17. A cilada. Em breves minutos, José estava diante do delegado de polícia em uma delegacia que não ficava distante do luxuoso edifício que Wilson, onde um dos chefões do tráfico residia. Um dos detetives iniciou a conversa com o delegado de plantão, mostrando o pacote que carregava. Doutor, veja o que encontramos com o garotão aqui. São quase 2 quilos de cocaína, que estavam no porta-malas de seu carrão importado. 2 quilos? Admirou-se o delegado. Isso tudo não passa de armação. Isso não me pertence. Quero ligar imediatamente para meus amigos e contratar um advogado, falou José em tom raivoso. Tenha calma, meu rapaz. Primeiro diga-me quem poderia ter colocado uma quantidade de cocaína tão grande em seu veículo, com a intenção de prejudicá-lo. Como vou saber? Já disse que isso não me pertence. Entendo. Estava em seu carro, mas não lhe pertence. Já ouvi desculpas curiosas. Interessante que a sua não é a primeira desta linha. Iremos averiguar se as informações procedem, está bem. Por enquanto, você ficará detido. Expedindo ordens, o delegado solicitou que José fosse direcionado para uma cela. Por se tratar de um universitário, designou-lhe uma cela onde ficaria isolado até a chegada de seu advogado. Em seguida, concedeu-lhe o direito para uma ligação telefônica. José chamou Moacir, informando-lhe a respeito da situação. O sócio prometeu providenciar um advogado, ligar para Wilson e também para o político que dava cobertura em toda a operação. A cilada houvera sido bem urdida pelo chefão, que se encarregou da encenação com um de seus seguranças, avisando a polícia em seguida. Wilson era um lobo em pele de cordeiro. Mantinha a máscara de bom cidadão encobrindo seus negócios escusos, com uma rede de postos de gasolina. Respeitado pelos funcionários e por grande parte da comunidade, não somente por ser bem-sucedido, mas, principalmente, pelos benefícios que procurava espalhar para os mais necessitados, em programas de assistência muito bem elaborados. Muitos o tratavam como uma espécie de defensor e salvador dos mais carentes. Sujeito inteligente no gerenciamento da sua empresa, onde através de vários recursos lavava o dinheiro que obtinha com o tráfico de drogas. Acobertado por mafiosos infiltrados nos mais diversos departamentos governamentais, vivia um estilo de empresário rico e talentoso. Foi para ele que Moacir ligou pedindo auxílio de um advogado, porque José estava em situação muito comprometedora. Fazendo-se de surpreso, Wilson disse que iria pessoalmente cuidar do caso e enviaria em minutos um dos seus mais eminentes advogados. Pediu para Moacir ficar tranquilo, pois a situação toda seria esclarecida em curto espaço de tempo. No entanto, o objetivo era dar uma lição dura ao jovem que ousara fazer pouco caso de um membro das famílias pertencentes ao grupo de mafiosos do qual ele fazia parte.
Esse tipo de atitude era inadmissível e precisava ser coibida, no intuito de servir de exemplo para os que ousassem tentar algo semelhante. José não estava pagando com a vida, punição regular no tráfico, por apresentar um volume de vendas considerável. Os dias correram sem solução. Moacir desesperava-se e ligava insistentemente para Wilson, recebendo sempre a informação de que eles estavam cuidando do caso. José vivia o inferno da incerteza, porque o advogado enviado pelo traficante não dava explicações convincentes sobre o caso. Somente depois de decorridos 10 dias a fiança foi paga e a situação devidamente esclarecida. Testemunhas haviam visto uma garota colocando um pacote no veículo de José. O que estranharam bastante era o fato de o alarme de um veículo tão caro não ter disparado. Parecia que a jovem possuía a chave para abri-lo. De fato, pelo período necessário, a chave fora retirada do bolso do casaco que José usava e colocada de volta. Ao envolver-se com uma das jovens que havia sido contratada por Wilson, para o serviço do meretrício, nem sequer notou o que ocorreu com suas roupas, por encontrar-se sob efeito da cocaína e do álcool. Com a solução do caso, José saiu do posto policial em que ficara detido, sendo conduzido para sua casa por 2 brutamontes, seguranças de Wilson. Ao chegarem à porta do edifício que o rapaz residia, desembarcaram do veículo e, antes que José entrasse, um dos seguranças, olhando-o fixamente em seus olhos, disse em tom firme e ameaçador: "Veja se aprende com a lição, entendeu, moleque? O patrão mandou dizer para você que nas próximas vezes que se envolver com alguma garota, como foi o que ocorreu com a Cibele, veja muito bem de quem se trata. Isso só foi um aviso, porque se aprontar outra parecida, sua vida não vai valer nada. Está claro, otário?" José ficou entre surpreso e temeroso, apesar de não demonstrar qualquer reação para o segurança. Fez menção com a cabeça de que houvera compreendido e retirou-se. Ao entrar em seu apartamento, disse para si mesmo: "Vocês vão se arrepender, porque eu vou dar o troco, demore o tempo que for." Capítulo 18. Esquadrinhando a vingança. As ameaças funcionaram como um verdadeiro gatilho em relação às experiências passadas de José, fazendo despertar de seu inconsciente profundo o tirano que dormitava. O rapaz tratou de ligar para Moacir, convocando-o para uma reunião emergencial. Algo precisava ser feito e rapidamente. Moacir estranhou o tom de voz do sócio ao telefone e resolveu ir o mais depressa possível ao encontro do amigo. Chegou com seu jeito descontraído, como se nada tivesse acontecido. "Fala, Zezão, tudo certinho agora?" "Não, Moacir, não está. Acabei de ser ameaçado por um dos capangas do Wilson, porque a tal da Cibele, que eu estava usando como fonte de indicações, foi quem promoveu tudo isso." "Não pode ser, verdade, como? A fulana é sobrinha daquele político que nós encontramos na casa de praia do Wilson." Brincou Zezão. "Pois é, cara, mas, como eu iria saber ou desconfiar que aquela fulana era parente do cara? Até porque o que menos me interessava nela era saber da sua vida. Eu tinha interesse nas indicações e a idiota estava querendo namorar sério. Acredita? Cara, que roubada, mas, o que você acha que deveríamos fazer? Eu não estou mais interessado nesse negócio de amadores que estamos administrando, aliciando garotas ou caras estúpidos para aumentarmos nossas vendas. Nós não vamos sair disso. Viveremos sempre na dependência desse pessoal que pode nos eliminar quando bem entender. Quero ir mais longe e ter o meu próprio negócio. O que me diz? Não sei, podemos ser descobertos, José, e aí a nossa vida não vai valer nem um centavo. Esses caras não são de aceitar concorrência sem antes armar uma guerra." "Moacir, e quem disse que vamos fazer concorrência? A ideia é procurar algum grande produtor que esteja interessado em distribuir não só na capital, mas também no interior. Fecharemos com o sujeito o esquema de recebimento e distribuição e pediremos um adiantamento para montarmos nossa própria segurança. Somos muito jovens e tenho certeza de que um grande produtor irá se interessar por nós. O que temos a perder? Nossa vida ficar em risco.
Já não está? Acabei de ser ameaçado e não pretendo ficar sentado esperando que em algum momento apareça um brutamontes do Wilson querendo me matar. Como vou administrar a partir de agora os convites para rapazes e moças virem trabalhar conosco? Vou ter que pedir currículo, fazer entrevista, solicitar para que me falem da parentela. Você tem razão, José. Lembro-me de que antes de começarmos a distribuir juntos, algumas vezes, fui convidado para festas na cobertura de Wilson e, certa vez, ouvi uma conversa dele com outro chefão a respeito de um colombiano poderoso, que estava voltando os seus olhos não só para o nosso estado, mas também para todos os do sul do país. E por que a coisa não foi para frente, Moacir? Pelo que fiquei sabendo depois, o tal sujeito queria primeiro consolidar seu processo de distribuição na Europa para depois colocar foco na América Latina. Vejo uma oportunidade e podemos correr atrás, não? O que você acha? Como vamos chegar até o cara, José? Podemos começar buscando informação com alguns dos nossos clientes. Tem viciado que trabalha com gente que faz um bom dinheiro no comércio ilegal de armas. De alguma forma nós chegaremos ao colombiano, porque esse sujeito deve ter um exército e precisa manter seu arsenal. Está certo, mas como você sabe, todo cuidado é pouco, porque o risco é enorme. Mas o resultado vai compensar, Moacir. Você verá. Abel e seu companheiro captavam mentalmente a conversa entre os rapazes e estavam impressionados. Tomando a iniciativa, o mais experiente falou. Esse tipo de assunto está acima de nossa alçada. Acho melhor falar com o Arlindo. Mas, Abel, o Arlindo vive sempre de mau humor conosco. Ele nos trata como verdadeiros incompetentes, você sabe bem. Pode ser, mas o caso está tomando outro direcionamento. Os meninos estão falando em guerra de facção e coisas desse nível. Como não fomos orientados sobre este assunto, acho melhor não perder mais tempo. Foram em busca de Arlindo que, para variar, recebeu-os com grande desconfiança. Eu espero sinceramente que vocês não tenham aprontado mais uma. De maneira alguma, chefe, completou Abel. Temos uma bomba nas mãos e precisamos receber orientações suas. Fale logo, o que está acontecendo? À medida que Abel relatava os últimos acontecimentos, Arlindo ora transparecia surpresa, ora satisfação. Ao término do relato, ele resolveu. Vou entrar diretamente no assunto. Para isso, terei que convocar gente especializada nesses outros itens. Vocês poderão continuar me assistindo também. Gente especializada, Arlindo? Questionou Abel. Sim. Temos em nossa facção espíritos que tratavam de comércio de armas, quando estavam no planeta, e alguns guerrilheiros desencarnados recentemente. Poderemos pedir para que nos auxiliem nessa etapa. Finalmente vocês fizeram um bom trabalho. Agora vamos atrás dessa gente toda. Capítulo 19. Executivos do Mal. Moacir ficara impressionado com as mudanças ocorridas em José nos dias que se seguiram. Naquele garoto do interior parecia haver despertado um gigante guerreiro. A situação era real, motivada pelo uso constante das drogas e a influência de seus obsessores. Ambos os fatores trouxeram do inconsciente profundo de José os aspectos adormecidos de suas experiências cruéis de outras existências. Apesar das atividades constantes de seu mentor, buscando minimizar os comprometimentos que se desenhavam a cada dia, o rapaz optara por atender aos seus desejos mais primitivos de vingança, conquista e domínio. No seu íntimo, ele começara a plasmar seus objetivos de ser reconhecido não como um dos chefões do tráfico, mas sim como o principal. Sabia que para isso teria que sacrificar os valores básicos da sua educação, mas o dinheiro e o poder justificavam o esforço. Em seus delírios de conquista, motivados através da indução hipnótica por Arlindo, o jovem analisava que as questões relativas aos mandantes e controladores atuais do comércio de drogas em seu estado não passavam de números. Aqueles que aceitassem se unir seriam tratados com respeito e receberiam o seu quinhão. No entanto, os discordantes teriam um fim rápido. Não decorreu muito tempo para que Moacir encontrasse uma pessoa com certo prestígio com o produtor colombiano.
Uma das máximas de Jesus materializava-se com toda a sua lógica, onde aquele que procura, realmente encontra o objeto ou a situação que deseja, tanto para o bem como para o mal. Conseguiu-se uma entrevista em uma das fazendas do produtor, conhecido entre os mais íntimos como Dom Juanito. Ele próprio, demonstrando muito boa vontade, enviou seu avião particular para que os dois jovens fizessem a viagem com grande conforto. Sua técnica era a de impressionar os meninos, dos quais já recebera informações, que causaram boas impressões pelos resultados alcançados em curto prazo. Recebeu-os pessoalmente na pista de sua fazenda principal, onde o luxo extravagante, com bebidas e acepipes caros, era coisa corriqueira entre seus convidados. Solicitou aos seus criados que instalassem os jovens confortavelmente em suas suítes na sede principal da fazenda. Os jovens foram informados de que seriam aguardados mais tarde por Dom Juanito e outros convidados, na imensa piscina instalada na propriedade. José observou o forte esquema de segurança do local. O homem parecia ter um exército somente para tratar de sua segurança e de sua família. Logo depois de uma ducha rápida e roupas mais adequadas ao ambiente, os rapazes apresentaram-se a Dom Juanito. Inicialmente posicionaram-se de maneira formal, mas logo foram convidados a deixarem aquela postura, pois eles deveriam sentir-se na casa de velhos amigos. Foram apresentados para todos os familiares e amigos, como os meninos do Brasil. Vindo de família influente e rica na sociedade, Dom Juanito fora muito bem educado, incluindo o aprendizado de outras 3 línguas, entre elas o português. Como filho único, herdara cedo a fortuna dos pais, que desencarnaram em acidente automobilístico em viagem fora do país. Extenuado com o rumo dos negócios de seu pai, resolveu transformar grande parte de suas propriedades agrícolas em lucrativas plantações e refino da coca. Aparentando não mais do que 45 anos, vivia como um rei, pouco se importando com valores morais. O importante eram os ganhos e o que o dinheiro poderia comprar. Isso casava diretamente com o interesse dos dois jovens e Dom Juanito, que mantinha uma rede de verdadeiros agentes de informação, sabia disso. José quis iniciar a conversa falando dos motivos da viagem, porém, foi amavelmente interrompido pelo anfitrião, que informou que os negócios podiam esperar até o dia seguinte. O importante seria que eles aproveitassem o local, ficando à vontade para desfrutarem ao máximo. Não se fizeram de rogados. Comeram e beberam exageradamente, para satisfação de Dom Juanito, que fazia com que experimentassem tudo que era servido. A festa foi até tarde da noite, quando os dois rapazes se recolheram extenuados. José saiu rapidamente do corpo em seu desdobramento natural, estimulado por ação magnética de Arlindo, tendo os outros 2 comparsas como seus observadores. Durante algum tempo, o rapaz recebeu orientações do obsessor a respeito de seus próximos passos, o que deveria apresentar em suas propostas de trabalho ao anfitrião. José, com o estímulo que recebia, aliado às suas tendências criminosas, aumentava sobremaneira sua confiança de conseguir o que viera buscar. No dia seguinte, os moços foram convidados para um almoço reservado em uma das salas da gigantesca mansão, onde estariam presentes o anfitrião e 2 de seus mais talentosos assistentes. Iniciaram uma conversa descontraída e, depois de certo tempo, foi solicitado que apresentassem a proposta do trabalho a ser realizado. José inteligentemente expôs a princípio que eles necessitavam de assistência técnica específica. Sabia que tinham muita energia para fazer as coisas prosperarem, porém, com pouca experiência inicial para administrar todo o processo de distribuição, controle e domínio da região. A simplicidade e a clareza do expositor impressionaram fortemente o anfitrião, que demonstrava sua satisfação ao sorrir discretamente. José, com o auxílio de Moacir, solicitava 30% dos lucros auferidos, o que a princípio não agradou muito Dom Juanito, porque o investimento era alto para o início das atividades, como contratação de um verdadeiro exército para a segurança das operações, o dinheiro que serviria para a corrupção de certos agentes e outras despesas extras na distribuição do produto e assim por diante.
Conseguiram fechar acordo em 22%. Tratavam a empresa criminosa como se fosse uma reunião de grandes executivos, onde pessoas eram transformadas em números e poderiam ser descartadas rapidamente, pouco importando suas vidas. Enquanto ouvia recomendações daquele que passaria a ser o seu mentor, José já entabulava os movimentos futuros, em relação ao político corrupto, amigo de Wilson e do próprio chefão. Tudo era uma questão de tempo para que as coisas se consumassem. Ficaram mais 2 dias recebendo instruções pormenorizadas de vários assistentes de Dom Juanito e quando retornaram para o Brasil, já estavam acompanhados de alguns assessores que auxiliariam inicialmente na administração dos negócios, dando assim maior segurança para o gerenciamento de todos os detalhes, que passariam com o tempo para a responsabilidade dos jovens empresários. Capítulo 20. O troco. Os meses passaram rapidamente e com a assessoria recebida pelos especialistas de Dom Juanito, as vendas multiplicavam-se. Inicialmente os rapazes operavam com o produto fornecido por Wilson, enquanto não estava estabelecida a estratégia das remessas da cocaína da Colômbia para o Brasil pelo novo fornecedor. Tão logo os seguranças foram contratados, além de vários outros enviados da Colômbia, os carregamentos começaram a chegar normalmente, e foi deflagrada a guerra de conquista e manutenção de território. José ordenou que os primeiros a serem eliminados deveriam ser Wilson e seus assessores, o que foi feito de forma profissional e cruel, visando intimidar qualquer manifestação contrária aos novos chefes do tráfico na região. As alterações bruscas causaram um furor nos demais chefões, que foram informados de que se quisessem manter seus negócios lucrativos, deveriam respeitar o espaço conquistado pelos jovens. Moacir e José estavam cansados de sustentar a boa vida de Wilson e seus asseclas, sem ganharem mais com isso. Já havia passado da hora de inverter aquele jogo, diziam eles. Com o exército que haviam formado e com dinheiro em abundância para todos que participavam do esquema, os outros chefões resolveram se acomodar à nova situação. Para os negócios, armar uma guerra seria extremamente prejudicial e não traria vantagem nos lucros para ninguém, mas, sim, despesas extras. A próxima pessoa da lista de José era o tal político que havia patrocinado o revide de Cibele. Contra ela especificamente, ele não tomaria nenhuma atitude, mas com o tio, o acerto de contas seria inevitável. Moacir recomendou prudência, pois eles poderiam causar um barulho desnecessário na comunidade, porque o tal político tinha outras ligações, e uma atitude impensada geraria consequências difíceis de serem administradas. José aceitou o aviso precioso e ligou para o tio de Cibele, Dr. Guzmão, marcando uma reunião, onde compareceriam ele e Moacir para acertarem determinados detalhes e o andamento dos negócios. O político recebeu-os educadamente no dia e hora convencionados, preferindo a reunião em seu escritório particular, naturalmente cercado por forte esquema de segurança. O mesmo ocorreu com os rapazes, que fizeram questão de incluir 2 de seus mais diretos assessores colombianos. A conversa começou amistosa, com cumprimentos respeitosos de ambos os lados. Após o cafezinho ser servido, foi Dr. Guzmão quem iniciou o diálogo, com um ar de superioridade. Muito bem, em que posso ser útil para os nossos estimados jovens empresários? José respirou fundo, olhou para Moacir, logo depois percorreu seus olhos pelo ambiente e respondeu em tom ameaçador. A pergunta deveria ser feita por nós e não por você. Por gentileza, não necessitamos iniciar nosso diálogo de forma áspera. Podemos fazer acordos bastante lucrativos para ambos os lados, respondeu o político, sentindo a vibração de ódio dirigida a ele pelo rapaz. Com certeza, temos interesses em comum. Para sermos diretos, a cobertura que Wilson recebia deverá ser transferida para nós, que somos os novos empresários neste estado. Como temos intenções de ampliar nossa rede de distribuição, sua reeleição poderá ser muito facilitada, já que estamos em ano eleitoral. Você, meu jovem, demonstra mais fibra do que eu poderia supor. Ou é fibra ou tolice, tentar impor determinadas regras dentro do meu reduto, disse o político visivelmente contrariado.
Você, ou se preferir, o Senhor, pode achar o que quiser, porque é de seu direito. No entanto, minha proposta é muito simples, conforme eu acabei de explanar. Seu sócio está de acordo? Perguntou Dr. Guzmão olhando fixamente para Moacir, no intuito de intimidá-lo. Totalmente, doutor. Buscamos somente manter uma parceria direta, já que não tivemos no passado essa possibilidade, uma vez que tínhamos com o senhor a intermediação de Wilson. Caso eu não concorde com a proposta dos distintos empresários. Foi a vez de o político perguntar em tom um tanto sarcástico. Arlindo, o obsessor que aumentara ainda mais sua influência sobre José, falava através do jovem, em um processo claro de psicofonia. O jovem suspirou profunda e demoradamente, levantando-se em seguida da poltrona em que se encontrava, aproximando-se do político o suficiente para poder cochichar em seu ouvido. Caso você não concorde, saiba que a sua vida e de sua família não valerão nada ao sairmos daqui. Colocamos homens suficientes em torno de seu estabelecimento, que podem liquidar todos os seus seguranças em um piscar de olhos. Qualquer dúvida a esse respeito, olhe pela janela e veja a quantidade de atiradores posicionados nos edifícios ao redor. Dr. Guzmão levantou-se como se um raio tivesse atingido sua cabeça e foi até uma das janelas, constatando a realidade da ameaça. Lívido, virou-se para José, procurando recompor-se, e reiniciou o diálogo. Claro, foi apenas uma pergunta. Estamos totalmente de acordo e vocês poderão contar integralmente com a minha participação nas atividades que me digam respeito. Vamos nos sentar e tomar mais um café. Vou pedir para providenciarem rapidamente. José olhou para o político com certo ar de desdém. Finalizando a reunião, disse: Não é necessária sua preocupação, doutor, porque sabemos que sua agenda é sempre repleta de compromissos e não queremos atrapalhar. Já estamos de saída. Fica para outra hora, então, senhor José. Com certeza, doutor, fica para outra hora. Ao saírem, Moacir, que se encontrava visivelmente impressionado com a atitude do amigo, perguntou: Você não acha que pegou pesado com o cara, Zezão? Que nada, Moacir. Com esse aí, nós tomamos cafezinho e eu dei o troco. Agora, nós vamos atrás daqueles que tomam uísque e champanhes caros. Com esses, nós não vamos pegar pesado, mas com o café pequeno que acabamos de falar, se ele vacilar, passamos com um trator por cima. Capítulo 21. Reveses da vida. Para o convencionalismo humano, José e Moacir eram jovens empreendedores de grande sucesso. As empresas de fachada que controlavam para lavar o dinheiro do tráfico de entorpecentes figuravam no ramo da agropecuária. O dinheiro circulava em quantidade suficiente para manter políticos influentes, pessoas do governo e agentes policiais de olhos vendados para os negócios dos dois jovens. Os demais chefões responsáveis pelo controle e distribuição de drogas aderiram em peso ao novo comando. Mesmo a contragosto, era melhor aceitar o produto e o fornecedor que os rapazes representavam, não somente pelo valor agregado da mercadoria, mas acima de tudo por conta de um verdadeiro exército de matadores profissionais mantidos para disciplinar qualquer posição contrária que viesse a surgir. O fornecedor colombiano estava satisfeitíssimo com o andamento dos negócios e já pensava em expansão para outros países da América Latina e também da América do Norte, tendo os meninos do Brasil como seus sócios. Os rapazes mostravam uma garra sem igual para gerenciar e manter negócios e pessoas na linha. José reafirmava suas tendências de cruel proprietário de outrora, tornando-se um exigente contumaz, com demonstrações claras de obsessão pelo poder e dinheiro, que por vezes chegavam a preocupar Moacir. Também no plano espiritual ocorreram mudanças significativas. Todas as ações obsessivas não estavam somente nas mãos de Arlindo, que abrira concessões para outras entidades, por conta da proporção que as ações haviam tomado. Era melhor aceitar a sociedade com espíritos mais poderosos ou correr o risco de ser alijado como um qualquer. Para compensar, Moacir começou a convidar o sócio para um pouco de diversão.
Seu ritmo de trabalho era estafante e poderia trazer resultados desastrosos, caso José tivesse que se afastar por longo período. O sócio resolveu falar com ele a respeito. Zezão, ando um pouco preocupado com o ritmo que você mantém em nossas atividades. Você deveria tirar umas férias, talvez ir para o interior e rever seus familiares ou algo assim. Moacir, você enlouqueceu? Férias, familiares? Inicialmente quero deixar uma coisa muito clara, não quero mais saber de família ou parentes. Para mim eles morreram e estão enterrados dentro dos seus valores ultrapassados. Em relação às férias, você não percebe que estamos no auge. Como vamos parar de jogar no meio da partida? Eu não quis dizer que precisamos parar com os negócios, mas um descanso seria conveniente. Se você não quer sair de férias, pelo menos reserve alguns dias para relaxar. Um resort talvez por uma semana, mesmo que você coordene as coisas durante uma parte do dia por telefone ou e-mail, a mudança de ambiente lhe fará bem. O que você acha? Façamos o seguinte, peço para minha secretária reservar uma semana em um resort no Nordeste, e poderemos ir os dois. Um pouco de diversão vai nos fazer bem. Pensando melhor, você tem razão. Parar uma semana poderá me fazer bem. Combinado, vamos nessa. O luxo e a ostentação faziam parte da vida vazia e sem propósito superior dos dois sócios. Para a viagem, as secretárias providenciaram tudo dentro do maior requinte possível. Viagem em avião particular, helicóptero, as melhores suítes do resort, além das acomodações para os guarda-costas. Os dias transcorreram normalmente e viajaram com toda a pompa que o dinheiro sujo e fácil podia comprar. Chegaram ao resort, localizado em uma região paradisíaca do Nordeste. Foram recebidos pelo diretor da empresa com toda a deferência. Pareciam dois reis que desembarcavam do helicóptero que os conduzira do aeroporto até o local, seguido de mais outro de grande porte, trazendo a equipe de seguranças. Depois de ricamente instalados, estando próxima a hora do almoço, resolveram ir diretamente para o restaurante. Sentaram-se em uma mesa com vista para o mar que, naquele horário, refletia o brilho de um lindo dia de sol. Decorridos alguns minutos, em uma mesa próxima acomodaram-se duas lindas jovens, Camila e Rossana, que de imediato chamaram a atenção dos rapazes. Não demorou muito para que se entrosassem e mudassem de mesa para almoçarem juntos. Passaram a tarde ao redor da piscina, procurando se conhecer melhor, sendo atendidos o tempo todo por um serviço especial. Próximo do final do dia, foram caminhar pela praia e admirar o pôr do sol. A essa altura, Moacir já segurava a mão de Rossana e José buscando imitar o amigo, pegou suavemente na mão de Camila, que aceitou com carinho a atitude do jovem. Para as moças recém-formadas, filhas de empresários de porte médio, que se encontravam em férias, as informações prestadas pelos rapazes eram a de que haviam herdado os negócios dos pais, falecidos há pouco tempo. Eles se conheceram na faculdade e tornaram-se amigos, resolvendo posteriormente juntar as empresas que atuavam no mesmo ramo e vinham alcançando um sucesso razoável. Moacir tinha realmente sido um excelente professor para José, até na arte de mentir descaradamente. Naturalmente, o encanto cresceu com o passar dos dias e, quando retornaram a São Paulo, já estavam namorando e apaixonados, com intenções de se encontrarem várias vezes nos próximos dias. O tempo passou velozmente e José informou a Moacir que pretendia se casar. Apesar de o sócio achar que era cedo, suas argumentações não foram suficientes. José se envolveu rapidamente com os futuros sogros. As despesas do casal com casa própria, festa de casamento e outros preparativos foram custeados pelo noivo, que por orgulho aceitou o mínimo possível de ajuda do pai da noiva. A família de Camila não poderia desejar um futuro mais feliz para a filha, que se casaria com aquele rapaz bem-sucedido, simples e educado. Mal sabiam que a pobre moça estava se envolvendo com um monstro destruidor de corações, assediado por entidades cada vez mais desequilibradas. Para o apartamento de cobertura comprado por José, não foram poupadas despesas na decoração,
que primava pelo bom gosto, sendo contratados os mais caros arquitetos e decoradores. Tudo tinha que ser do melhor, afinal, dinheiro não era problema. A festa de casamento e a viagem para a lua de mel foram cinematográficas, sendo convidados autoridades, familiares e amigos em quantidade excessiva. O casal partiu feliz para a viagem e depois de 20 dias, estavam vivendo em sua casa dos sonhos. Em breve tempo, surpreenderam familiares e amigos, informando que Camila estava grávida. Foi uma alegria geral, porque sendo Camila filha única, a família teria agora mais um membro. Conversando com Moacir, José disse que o seu futuro sucessor estava a caminho e estimulava o amigo a consorciar-se. O espírito reencarnante era Arlindo. Jungido como se encontrava na atmosfera mental de José, foi arrebanhado magneticamente para a reencarnação. Os demais obsessores que os acompanhavam acharam excelente a situação, pois o reino de trevas que José implantava teria continuidade garantida. Para o jovem casal, a felicidade era quase completa, porque desde os primeiros instantes de gravidez, a vibração desequilibrada de Arlindo fazia a futura mãezinha sentir-se mal. A relação de Camila com a religião era bastante superficial, mas para manter as convenções sociais. Também pouco refletia sobre as questões mais profundas e filosóficas da vida. Muito menos sobre os aspectos espirituais. Camila entendia que vivia bem e o melhor que podia fazer era aproveitar o momento, porque a morte era certa para todos. Rossana, a amiga inseparável, começava a estudar com Camila os detalhes do enxoval, o quarto do bebê e todos os itens necessários à chegada do herdeiro ou herdeira. Tudo tinha que ser elaborado com muito bom gosto e com grifes refinadas. Certa tarde, combinaram de irem ao shopping, para comprar o berço do bebê, insistindo para que José e Moacir as acompanhassem. Apesar de ambos estarem muito ocupados, concordaram. Porém, chegando a hora marcada, os dois ainda se encontravam em reunião com o fornecedor colombiano e pediram que fossem na frente, que em questão de pouco mais de uma hora lá estariam. Passados cerca de 45 minutos, o telefone celular de José tocou. Era um dos seguranças de Camila, que ligava ofegante e desesperado. Doutor, é o Daniel, aconteceu uma desgraça. O que foi, Daniel? Diga logo. Fomos emboscados próximos do estacionamento do shopping por atiradores ali posicionados. Como, Daniel, meu Deus, o que aconteceu? O veículo de Dona Camila foi atingido. Meu carro seguia à frente e quando desembarquei com os outros seguranças que estavam comigo, recebemos várias rajadas de metralhadoras. José, totalmente fora de controle, começou a perguntar aos gritos, como estão Camila e Rossana? Infelizmente, doutor, só eu escapei com vida e estou ferido, recebi tiros nas pernas. Não consigo andar e... Daniel, fale. Moacir, que ouvia parte da conversa, segurou José, quando este pegou sua arma e como um louco quis sair pelas ruas. Calma, José, calma. Vamos até lá, mas mantenha o controle. Podem estar nos esperando. Moacir deu ordens para a secretária chamar um dos responsáveis pela segurança e ligar para seus contatos na polícia, narrando o ocorrido. Deslocou-se um contingente imenso de veículos e homens fortemente armados, para acompanharem os dois rapazes até o local do ataque. No caminho, José repetia obsessivamente para Moacir, eles conhecerão o meu ódio, eles vão ver. Capítulo 22. Lágrimas amargas. Quando os dois rapazes chegaram ao local, a cena que se apresentava era cruel. Do carro que conduzira as duas moças, um segurança e o motorista, restava apenas ferro retorcido e fumegante. Corpos estirados pelo chão, um vai e vem de bombeiros, enfermeiros e médicos tentavam socorrer Daniel, que se encontrava em estado de choque, por conta do sangue perdido, e dos vários ferimentos sofridos. José quis se aproximar, porém foi logo impedido por Moacir, que procurava manter um pouco mais de controle, sendo auxiliado por um dos policiais que se encontravam no local. As lágrimas corriam abundantemente dos olhos dos jovens, diante daquele infeliz espetáculo.
Como nada podia ser feito de efetivo naquele instante, resolveram retornar ao escritório para aguardarem seus assistentes providenciarem documentos e os preparativos para o velório. Entraram no veículo sem conseguir trocar qualquer palavra. Sentiam que o mundo desabara sobre suas cabeças, pois o planejado ataque tinha um só objetivo: liquidá-los. Infelizmente, as moças é que acabaram sendo envolvidas. Isso aumentava ainda mais o ódio em José, porque se a consciência era neutralizada em relação à infelicidade que levava para milhares de famílias com a droga comercializada em grande quantidade, no caso de Camila, sentia-se diretamente responsável e culpado pela infelicidade que se abateria sobre todos. Camila era uma criatura inocente. Não tinha nenhuma responsabilidade em relação às atividades criminosas do marido. Possuía um coração bondoso, era de sua índole procurar servir as pessoas que dela se aproximavam. Há pouco havia se voluntariado em uma instituição beneficente de atendimento a crianças com câncer e, procurava nas horas que se envolvia na atividade, ser a mais prestativa possível. Para José, um sujeito cujo coração estava cada vez mais empedernido, a esposa querida era o anjo que vinha amenizar um pouco sua frieza no trato com as pessoas. O que fazer agora? Quais as atitudes mais acertadas? Pensava. Mal haviam chegado ao luxuoso edifício onde ficavam seus escritórios e o telefone de Moacir tocou. Era um de seus advogados indicando que deveriam rumar para o Instituto Médico Legal para o reconhecimento dos corpos. O trânsito na cidade estava caótico naquele final de tarde, o que fez com que resolvessem solicitar um helicóptero para chegar mais rapidamente. José praticamente não trocara uma palavra com ninguém. Um tanto mais equilibrado, diante da situação, Moacir era quem dava as instruções e tomava as decisões necessárias. O abatimento de José chegava a ser preocupante. Parecia que faltava sangue nas veias do sócio, que mantinha uma aparência pálida como a de uma estátua feita de pedra. Chegaram rápido ao instituto. Moacir, no momento do reconhecimento, foi quem ficou mais profundamente tocado, enquanto José, com aquela aparência fria, tomou a frente junto aos assessores, que os acompanhavam, dizendo: procurem os melhores especialistas para cuidarem dos corpos. Não quero que os pais de Camila e Rossana vejam-nos desta maneira. Não vou dividir meu sofrimento com ninguém. A força que José demonstrava, na realidade, era a manifestação do ódio que sentia naquele instante, sendo estimulado pelas entidades que o acompanhavam, muitas delas, amigas de Arlindo, que agora retornava à pátria espiritual, em condição de neutralidade, porque o choque do processo de reencarnação bruscamente interrompido colocara o antigo obsessor em um verdadeiro processo de hibernação. De certa forma, a bênção divina atuava naquela mente criminosa, impedindo que ele retornasse às suas atividades obsessivas e com isso aumentasse substancialmente suas responsabilidades em relação ao desrespeito por sua vida e pela de seus semelhantes. Realmente, no sentido popular, Deus, nosso Pai, escreve certo em linhas tortas, o que significa que a justiça está na perfeição de sua lei e que ela se faz em nosso favor, neutralizando por vezes o nosso livre-arbítrio para que não venhamos a nos comprometer ainda mais. Para José, a dor apresentava-se no sentido de alerta, para chamar-lhe a atenção sobre as questões relativas à sua conduta desequilibrada. Era mais um aviso que surgia para suas reflexões. Seu mentor espiritual, encontrando uma brecha em determinado instante, e não sendo percebido pelas entidades que assenhoreavam seu tutelado, inspirou-lhe: meu irmão em Jesus, já não é hora de reavaliar suas intenções e atitudes em relação à vida. Veja o que você tem semeado em seu caminho: dor, desespero, aflição, destruição dos valores mais nobres do ser humano, lágrimas abundantes. Você não acha que é necessário mudar, semear amor, em vez do ódio que está lhe afundando em um verdadeiro lamaçal de sofrimento e compromissos? Veja o que todo esse dinheiro criminoso está trazendo para você. Hoje foi sua esposa e o futuro filho. O que poderá advir amanhã? O que mais você precisará perder para despertar de seu sonho enfermiço? Lembre-se dos valores ensinados por seus pais.
As recomendações do exercício do bem sempre relembradas pela mãezinha querida. José, meu filho, procure Jesus, volte-se para o seu amor e sua misericórdia. Sempre é tempo de recomeçar. As palavras do mentor tiraram momentaneamente José de seu círculo mental vicioso, totalmente fechado para o bem e para o amor. Recordou-se por instantes da infância e da adolescência junto de seus familiares. As emoções daqueles momentos simples e belos vividos no sítio, na cidadezinha do interior, tocaram suas emoções mais profundas. As lágrimas voltaram aos seus olhos e José chorou amargamente. Nunca sentira tanta dor pelo que houvera perdido, a bondade e a simplicidade de coração.